Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Hoje nosso tema da noite é autoconhecimento. Por que o autoconhecimento nos ajuda a mudar a forma como criamos os nossos filhos? Qual o benefício de buscarmos o autoconhecimento, né? Qual o risco de não buscarmos o autoconhecimento, não conhecermos quem nós somos e quem são os nossos filhos? Né? Qual o risco de nós olharmos os nossos filhos com olhares inconscientes a respeito de quem nós somos? Eu sou Luciana Santos, educadora e consultora parental e coach materna. Sou também advogada, mãe do Miguel de 3 anos e 3 meses. Estou aqui hoje para falarmos então sobre esse tema tão importante que é o autoconhecimento. Como eu tenho feito nos nossos outros encontros, antes de começar eu quero relembrar o nosso combinado. O nosso combinado aqui é que as nossas discussões, as nossas conversas são baseadas nos princípios que regem a criação que eu escolhi, que é a criação consciente, acolhedora e não violenta. E dentro do pilar do conhecimento, da consciência, nós temos o autoconhecimento, que é o cuidador se autoconhecendo para poder direcionar melhor a sua relação com seus filhos, com as crianças que estão sob seus cuidados. Então vamos começar. Para começar, vamos falar sobre o que é o autoconhecimento. O que nós buscamos quando nós buscamos autoconhecimento? Esse é um tema bastante amplo, mas aqui nós estamos considerando que quando nós buscamos o autoconhecimento, nós queremos nos conhecer melhor como mães, conhecer melhor as nossas dores, o que nos move, qual a nossa forma de nos sentirmos amadas, o que nós esperamos das relações, o que nós esperamos da relação com os nossos filhos, qual a nossa história de vida, quais as nossas dores, quais as nossas feridas emocionais, que se temos feridas emocionais, quais são elas, quais as origens, o que nós carregamos conosco quando nós nos relacionamos com os nossos filhos. Dentre outras perguntas, essas são perguntas que a gente se faz quando a gente busca o autoconhecimento. Quando a gente busca se conhecer, nós estamos em busca dessas respostas, que são imprescindíveis para a gente direcionar as nossas relações. E quando a gente fala em buscar o autoconhecimento, por que nós precisamos buscar o autoconhecimento? Por que nós, seres humanos, tão capazes, tão dotados de habilidades de raciocínio, intelectuais, por que nós nos perdemos tanto de quem nós somos? Basicamente, aqui eu estou considerando que nós estamos inseridos dentro de um ambiente em que há padrões, há expectativas, das pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós somos frutos da criação, de uma família, de um ambiente, de um contexto em que nós crescemos. Nós somos frutos também das relações, e as relações envolvem pessoas com expectativas, com pessoas com sentimentos e que despertam em nós sentimentos também. E esses sentimentos nos guiam na forma como nós direcionamos as nossas ações. Também nós temos as nossas feridas, as nossas dores, e elas também acabam determinando quem nós somos, como que nós nos comportamos. Então, quando nós buscamos o autoconhecimento, nós buscamos por isso, porque nós queremos resgatar quem nós de fato somos lá dentro de nós, lá no fundo do nosso ser, olhando para dentro e deixando de olhar para fora, para essas questões que estão fora. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Samarinha, que bom que você está aí. A Evelyn, obrigada por participar, meninas, obrigada. Bom, então vamos lá. Eu estava falando por que nós precisamos buscar o autoconhecimento. Eu estava dizendo o seguinte, até para resumir. Nós estamos inseridos dentro de um ambiente e nele há padrões. E padrões aos quais, inconscientemente, muitas vezes nós buscamos nos adaptar. Também estamos inseridos em relações com pessoas com as quais a gente convive. E essas relações também têm expectativas das pessoas e nós buscamos muitas vezes nos adequar a elas. Nós somos frutos da criação, da nossa família, das nossas origens. Nós temos uma história de vida.
E nós também temos dores, nós carregamos dores, nós carregamos uma bagagem cultural e emocional. E muitas vezes tudo isso que está fora nos afasta de quem nós somos de fato, nos afasta da nossa essência. E por que isso acontece? Porque nós muitas vezes queremos, ser amados, ser aceitos, nos sentimos pertencentes ao ambiente em que nós estamos inseridos. E principalmente, quando a gente fala em dores, em bagagem emocional e cultural, em feridas emocionais, elas vão ditar muito sobre como nós vamos nos moldar. E isso pode ser uma forma da gente se desviar de quem nós somos de fato. Então, quando a gente busca se conhecer, nós estamos buscando resgatar isso. Entender qual a nossa forma de amar e de se sentir amada. Qual o nosso temperamento, Se nós somos mais tendentes, por exemplo, à ação, pessoas mais explosivas, menos explosivas. E por que isso acontece? E quando nós nos conhecemos, quando nós alcançamos o autoconhecimento, quais os benefícios? O que nós alcançamos com o autoconhecimento? A primeira coisa é a gente se sentir amada por nós mesmas. É nos aceitarmos e desenvolvermos o amor por nós mesmas. A aceitação, a autoaceitação, talvez seja o maior desafio que a gente tem, como seres humanos. Porque nós nos comparamos muito com o externo, nós queremos muito ser quem nós não somos. Muitas vezes por dificuldade de aceitar quem nós somos, por ver algo de positivo em quem de fato nós somos. Então, um dos primeiros benefícios de a gente se autoconhecer é a gente se amar, a gente aceitar quem a gente é e a gente desenvolver amor por nós mesmas. E a partir daí nós passamos a respeitar quem nós somos, a respeitar nossas necessidades, nossos anseios, nossos desejos, como mãe, como mulher. Estou falando aqui para mulheres, Acho que todas que estão aqui são mulheres. Obrigada, meninas, pela participação. Nós passamos a valorizar as nossas características, as nossas maiores habilidades e também a identificar as nossas maiores fragilidades, as nossas dificuldades, aceitar que nós temos, que nós não precisamos ser perfeitas, que nós podemos ser quem nós somos sem crítica, Cada um tem as suas habilidades, seus talentos. Então esse é um dos benefícios de se autoconhecer. Sentir mais confiança em nós mesmas. Como mães, como mães a gente se cobra muito, a gente se compara muito, olhando para aquela ideia de mãe perfeita, boa mãe. Quando nós nos perguntamos se nós estamos sendo boas mães, geralmente nós estamos nos comparando com alguém. E aí, há pouco tempo, eu conversando com uma mãe, ela me falou, eu gostaria muito de ser uma boa mãe, e eu não consigo ser. Eu perguntei para ela, mas o que é ser boa mãe? Ela falou, é ser paciente, é brincar com as crianças, é não brigar, é não ser explosiva. E, na verdade, quando a gente olha, essa mãe é quase que uma mãe impossível, É quase uma mãe impossível de ser. Porque a gente tem muitos desafios diários e nem sempre dá para ser dessa forma. Então, quando nós nos conhecemos, identificamos dentro de nós as nossas maiores habilidades, os nossos talentos, as nossas potencialidades, nós valorizamos quem nós somos e respeitamos isso. E deixamos de lado aquela busca por ser uma boa mãe, por nos comparar com outras mães. Então, isso é um grande benefício, isso nos ajuda muito. Nós deixamos de ter medo do futuro dos nossos filhos. Nós deixamos de ter medo da crítica, a respeito da forma como nós conduzimos a relação com os nossos filhos. E por que isso? Porque na medida em que nós nos conhecemos, sabemos, estamos conscientes daquilo que nós estamos, da forma como nós estamos conduzindo essa relação, e estamos dando o melhor de nós, nós sabemos que o resto é o resto, É o que vai acontecer com os nossos filhos, eles vão ter outras relações, eles vão estar inseridos em outros ambientes também. E nós não precisamos sentir culpa, ou preocupação, ou medo do que eles vão ser quando eles forem adultos.
porque nós vamos estar certa de que nós estamos fazendo o melhor por eles agora. Então esse é um benefício do autoconhecimento também. É perceber como nós estamos enxergando os nossos filhos. Perceber como nós estamos enxergando os nossos filhos. Isso é muito importante, porque quando a gente está inconsciente e a gente não para refletir sobre como nós olhamos os nossos filhos, nós podemos olhá-los e rotulá-los, classificá-los, caracterizá-los a partir daquilo que está dentro de nós, né? Exacerbando uma característica que para nós é difícil de aceitar, ou que nós admiramos mais, e menosprezando e diminuindo outras que para nós, né, não têm importância ou não são tão bem-vindas, né? Não são bem recebidas por nós. Então pode ser, né, que numa relação inconsciente a gente queira que os nossos filhos sejam diferentes do que eles de fato são. Podemos fazer isso de forma inconsciente. Na maioria das vezes a gente faz de forma inconsciente. Então, quando a gente desenvolve esse autoconhecimento, a gente passa a refletir e olhar, né, a forma como nós estamos olhando para os nossos filhos, a gente também aceita quem eles são. A gente aceita aquilo que vem deles, né? Nós aceitamos o que é diferente neles em relação a nós, né? Muitas vezes a gente vê assim, eu já tive muita dificuldade de aceitar, por exemplo, o fato de o Miguel ser uma pessoa muito agitadinha, né? Ele é ativo, ele é muito ativo. Para mim isso foi algo muito desafiador, porque eu não identificava que a minha dificuldade de lidar com ele desta forma era porque eu, né, fui criada em um ambiente, fui me moldando ao longo da minha vida como uma pessoa mais quieta, né, mais discreta. Mas na medida em que eu identifiquei, exatamente, é porque eu tenho essa bagagem, eu tenho isso dentro de mim, eu tenho a expectativa de que ele também seja. Mas na medida em que eu me conheço e sei que isso vem de mim, mas que isso, né, é algo que eu tenho que admirar em mim, mas não tenho que esperar que o outro seja, que meu filho seja, eu aceito como ele é. Então isso nos ajuda também. Nos ajuda a reagir de forma diferente em relação às situações, porque quando a gente vive situações com os nossos filhos, né, no cotidiano, os comportamentos deles, as emoções que eles manifestam, elas despertam em nós também sentimentos, emoções e reações. E se a gente não está consciente nesta relação, nós corremos o risco de termos maior dificuldade de lidar com tudo isso. Ou até de agir pela impulsividade, porque nós, né, estamos desconectados deles e desconectadas também de nós. Então, por exemplo, né, quando a gente fala assim, a gente tem dificuldade de lidar com um determinado tipo de comportamento, por exemplo, a agressividade. Possivelmente porque para nós, ou nós temos uma dificuldade de aceitação da agressividade, porque nós, né, fomos moldadas para não ser agressivas, ou nós não temos dentro de nós esse impulso da agressividade, ou nós temos dentro de nós esse impulso da agressividade e a gente tenta sufocá-lo, né? Sufocá-lo, e aí quando o nosso filho manifesta esse tipo de comportamento, isso nos fere muito. E aí, quando, ao invés de a gente conduzir aquilo de forma saudável e de forma orientada e consciente para orientá-lo e a construir com ele caminhos, né, que substituam a agressão, nós entramos em conflito. E aí o nosso diálogo interno, né, as nossas cobranças internas, as nossas críticas acabam desviando o foco daquilo que deveria ser, né, uma relação adulto-criança. Deixa eu ver aqui os comentários. Muito bom, Lu, precisamos trazer para a consciência. Exatamente. Exatamente, Ju. É um desafio enorme, porque a gente é sufocada aí pelo que vem de fora, né? A nossa carga emocional, aquilo que a gente traz conosco. Eu falo muito, né? Aqui eu tenho falado muito sobre as feridas emocionais, sobre a criança interior. E basicamente tudo, né, o que a gente vai, né, conversar e discutir a respeito de autoconhecimento, a gente vai ter que voltar lá nessas origens. Para tudo. Porque
a nossa relação com os nossos filhos, se a gente não a conduz de forma consciente, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos projetar neles todas as nossas frustrações, todas as nossas angústias. E até já avançando para o próximo tópico aqui, que eu separei para a gente, sobre os riscos, né, de a gente não se conhecer. Os riscos de a gente estar nessa relação de forma inconsciente e sem se conhecer plenamente. A primeira coisa é a gente projetar nos nossos filhos as nossas frustrações, as nossas angústias, as nossas frustrações, as nossas necessidades não atendidas. Né? Como que isso acontece? Né? Eu vou até contar um caso no final, mais para o final, mas o que acontece? Muitas vezes a gente tem necessidades que nós não atendemos ou que nós não nos permitimos atender e aí nós projetamos isso nos nossos filhos. E aí até nos gera muita dificuldade de lidar com a demanda deles por essa mesma necessidade. Um exemplo, nós podemos estar numa relação em que nós não nos sentimos amadas. Né? Uma relação, né, um parceiro ou uma relação entre amigos, uma relação familiar em que nós não nos sentimos amadas. E com os nossos filhos que eles estão demandando amor, né, demonstrações de amor, ao invés de a gente atender a necessidade dele e olhar para a necessidade dele, nós vamos estar presas à nossa necessidade não atendida, que está nos machucando, nos causando dor, e nós não vamos ter, né, como lidar com a demanda deles. Nós não vamos ter como olhar para a demanda deles, a necessidade deles. Porque o nosso diálogo interno né, clamando por atendimento da nossa necessidade vai falar mais alto do que aquilo que os nossos olhos estão vendo vindo deles. Então, este é um dos riscos, né, da relação inconsciente. Nós corremos o risco também de rotular os nossos filhos a partir dos nossos padrões, daquilo que nós trazemos conosco. Eu dei o exemplo aqui da minha relação mesmo com o Miguel. Né? Logo no início, eu o rotulava como uma criança muito agitada. Eu ouvia muito isso de fora e internalizava esse rótulo. Porque para mim, que sou uma pessoa muito mais tranquila, mais quieta, era difícil lidar com ele, que é uma criança mais ativa, mais enérgica. Na medida em que eu, né, eu me considero nessa relação como uma pessoa diferente dele e aceito a diferença dele, eu, então, o aceito, né, e passo a lidar melhor com ele, como ele é. Né? Então, este é um risco que a gente corre ao a gente não buscar o autoconhecimento e projetar neles todas as nossas frustrações. A frustração por não ser amada, a frustração por não ter uma pessoa do nosso lado que atenda às nossas necessidades, e não aceitá-los também. Né? É um risco que a gente corre nessa relação. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Bom, vamos lá então. Outra coisa que é importante também é a gente, né, lembrar, né, buscando o autoconhecimento, a gente deve lembrar que tudo o que vem dos nossos filhos, né, tem origem em nós. Eu tenho falado muito isso aqui, mas isso é algo que a gente tem que lembrar sempre, tem que estar cravado na nossa mente, que tudo o que vem dos nossos filhos começa primeiro em nós. Até porque eles são frutos nossos, né? E eles não são frutos só como algo físico e que retirou e formou uma outra parte totalmente independente. No início da vida existe a fusão emocional, né? E quanto maior o vínculo, né, também dos filhos conosco, mais essa semelhança e essa identidade vai ser forte. Então, tudo o que nós olhamos para eles, né, e que nós às vezes criticamos, nós temos dificuldade de lidar, todo, né, aquilo que a gente fala, um filho difícil, ele traz para nós um convite para o autoconhecimento, um convite para a gente se curar das nossas dores, um convite para a gente olhar para as nossas feridas. Um filho difícil, na verdade, ele veio para nos fazer esse convite. Então, este olhar, né, quando a gente passa a olhar a relação a partir de nós mesmas, nós damos um passo a uma relação respeitosa, porque nós vamos estar respeitando quem nós somos nessa relação
Identificar as nossas necessidades, quando a gente fala conhecer as nossas necessidades, aceitá-las e saber que nós precisamos atendê-las também. Né? Numa relação, né, de mãe e filho, normalmente a gente tem a tendência de colocar os filhos como prioridade máxima na nossa vida. Isso é um grande erro. Né? Na verdade, eles são prioridade sim, né, em uma série de coisas. A gente vai organizar a nossa vida para cabê-los e para atender às necessidades deles. Mas, antes disso, nós temos que olhar para nós. Porque uma relação respeitosa exige respeito mútuo. Respeito por quem nós somos e respeito por quem eles são. E respeitar quem nós somos envolve também nós respeitarmos as nossas necessidades. Né? Eu vivo tendo que me lembrar disso. Porque como mãe solo é difícil às vezes administrar todas as demandas da casa, demandas, né, dele. E ainda assim não esquecer que existe, né, do meu lado necessidades, anseios, desejos. E no caso das necessidades, por exemplo, né, eu tenho uma necessidade muito grande de descansar, de dormir. Né? Não sou uma pessoa de dormir muito, mas, né, se eu ficar sem dormir, eu fico irritada, eu fico mais intolerante. Então, se eu não aceito essa minha necessidade e não procuro atendê-la, eu posso prejudicar toda a nossa relação, dificultar mais o nosso dia a dia, dificultar mais a relação com ele e, além disso, projetar nele essa minha necessidade não atendida. Né? Quando ele demandar de mim maior atenção, eu vou estar tão concentrada na minha necessidade de dormir e de descansar que eu não vou conseguir enxergar a demanda dele, a necessidade dele. Eu não vou conseguir me conectar com ele. Então, essa questão de a gente, né, ter uma relação respeitosa passa também por nós respeitarmos as nossas necessidades. Respeitarmos que existem duas pessoas nessa relação. E existem duas demandas diferentes. Então, eu preciso, né, atender a minha necessidade para atender a necessidade dele melhor. Me identifico com a necessidade do sono. O sono, na verdade, é o maior desafio na infância, né? Porque eles dormem mal, às vezes têm dificuldade de dormir, né? Tenho muita dificuldade de atender bem minhas necessidades. Sempre penso na minha filha, na minha mãe. A Pamela. Pamela, é muito difícil mesmo. A gente foi criado, né, com base nesses moldes, né? As nossas mães, eu me lembro assim, minha mãe sempre na hora do almoço, por exemplo, a mamãe sempre faz o almoço e ela não almoça enquanto todos não almoçaram. Isso era cultural, as mães se colocarem em último lugar, né? Os filhos em primeiro lugar. E às vezes as mães, né? As nossas mães, nós colocamos as mães no primeiro lugar porque nós vimos as nossas mães fazerem isso. E nós temos dentro de nós um gatilho que é o gatilho da reciprocidade, isso é do ser humano. Então nós temos a tendência de tratar as pessoas conforme elas nos tratam. E então a gente tem como filhos, né, hoje, né, adulta, possivelmente você tem, né, um compromisso, né, dentro de si, né, um compromisso de gratidão com a sua mãe por ela ter colocado você em primeiro lugar, e agora você coloca a sua mãe em primeiro lugar, né? Depois junto com sua filha e depois vem você. É exatamente isso que acontece com a grande maioria das mães. Mas isso, na verdade, é um erro, né? A gente precisa também olhar para as nossas necessidades. E assim, às vezes em mínimas coisas, né? Em mínimas coisas. Deixa eu ver aqui a Pamela. Essa semana eu tive uma crise emocional forte e decidi voltar a fazer acompanhamento psicológico, que preciso. É isso mesmo, na verdade, quando a gente vai buscar a cura, o autoconhecimento, o autocuidado, a gente faz isso por nós. Nós precisamos fazer isso por nós. Isso vai refletir necessariamente nos nossos filhos. Mas o nosso compromisso é primeiro conosco. Porque não merecemos sofrimento, não merecemos não ser amadas em primeiro lugar por nós mesmas. Então, na medida em que nós fazemos essa escolha de nos amarmos e nos cuidarmos,
a gente vai estar refletindo nos nossos filhos, até pelo exemplo, né? Até pelo exemplo. Eu tenho marcado muito forte em mim uma experiência, né, de vida, de ver a minha mãe se negligenciando. Isso deve acontecer com quase todas nós da nossa geração. E isso gerou em mim um registro, né, uma crença de que eu não preciso me cuidar, que eu preciso de cuidar de todo o entorno, mas por último, se sobrar tempo e energia de mim. E normalmente não sobra tempo e nem energia. Então, por isso que a gente tem que encaixar, né, dentro desse nosso tempo, do nosso tempo de energia, o nosso autocuidado. Nós vamos fazer uma outra live para falar sobre autocuidado, sobre o que nós podemos fazer para melhorar essa nossa forma de tratar nós mesmas, né, dentro de toda a nossa restrição de tempo, né, de energia, né, e de todas as demandas que nós temos da casa e dos filhos. Como nós podemos nos ajudar, né? Nos olhar, nos cuidar, ter esse autocuidado, né? Mas esse é um tema para outra conversa, para outro dia. Bom, e agora eu queria falar sobre um caso, né? Eu quero trazer aqui o caso de uma mãe. Eu vou chamá-la de Rebeca, tá? É uma mãe que me procurou e a angústia dela, porque ela não se sentia, ela não sentia que os filhos eram gratos com ela. E aí, a gente conversando, eu perguntei para ela, mas né, por que você não sente que os filhos são gratos com você? O que eles fazem que faz você se sentir assim? E aí ela foi falando algumas situações, mas o que ficou mais forte foi ela dizer que ela tinha uma rotina de trabalho muito intensa e ainda assim ela chegava de noite, fazia questão de fazer o almoço do dia seguinte, preparar tudo com muito cuidado, com muito carinho, uma alimentação, né, toda balanceada, toda, né, com todo o cuidado que a gente normalmente faz, né? E no dia seguinte, quando ela voltava do trabalho, os filhos não tinham comido ou tinham feito outra coisa, né? Ou tinham buscado, né, outras opções de comida, e aquilo fazia com que ela se sentisse, né, de certa forma, rejeitada naquela sua manifestação de amor por eles. E ela sentia que eles não tinham gratidão pelo que ela fazia. E aí nós vamos conversar sobre algo que é muito interessante a gente conversar, que é sobre as formas de amar e se sentir amada. Né? Quando ela trouxe aquilo, ela estava querendo dizer que ela não se sentia amada, porque para ela, amar significa cuidar, alimentar. Isso era uma prova de amor, né? Uma manifestação de amor dela para com os filhos. Só que o que ela não percebeu é que para os filhos, aquilo não era uma forma de eles se sentirem amados. E não era uma forma de eles demonstrarem amor, eles valorizando aquela alimentação, aquele almoço que a mãe tinha feito. Então, estava ocorrendo ali uma falha de comunicação. Uma falha de comunicação que estava fazendo com que a mãe não se sentisse amada. E possivelmente, se a gente fosse conversar com os filhos, poderia vir, né, por exemplo, uma reclamação deles de que eles não se sentiam amados porque a mãe chegava do trabalho e ao invés de ficar com eles, ficava na cozinha cozinhando e não gastava tempo com eles. Inclusive esta é uma vivência minha. Eu sempre, quando eu viajava para Minas Gerais, lá no interior, eu reclamava muito com a minha mãe, porque eu não queria que ela ficasse na cozinha. Eu queria que nós tivéssemos tempo para conversar, tempo para ficar juntas. Eu não queria que gastasse tempo na cozinha, porque para mim aquilo não é uma forma de manifestação de amor. Aquilo não é uma forma de manifestação de prazer com a minha companhia, né? De prazer de eu estar lá. Então, quando a Rebeca me contou aquilo, e foi fácil para mim identificar, até porque eu já tinha, né, esse histórico também. Então, isso acontece porque a gente não parou para pensar, para refletir sobre o que nós, né, consideramos como amar e ser amado. E aí, naquele caso específico, para a Rebeca, uma manifestação de amor, uma forma de amar e de se sentir amada era cuidar da alimentação. E aí, conversando, né, mais sobre a infância, sobre a criação dela, sobre a história de vida dela, ela me contou que a mãe era assim. A mãe, né, tinha
aquele prazer em cozinhar, prazer em cuidar dos filhos da parte de alimentação. E não tinha, por exemplo, momentos de brincar com os filhos, momentos de estar com eles. Então, ela desenvolveu dentro dela uma crença, né, e um registro, um padrão que direcionava para esta realidade, né, de que amar significa cuidar, e cuidar significa, por exemplo, né, uma boa alimentação. E aí, tudo, né, à medida em que a gente foi conversando, a gente foi entendendo o que era dela e o que era dos filhos dela. O porquê que ela se sentia não amada por eles e porque, possivelmente, se a gente fosse conversar com eles, poderia existir também uma reclamação a respeito de não se sentir amado. Porque eles não estavam se ligando, se conectando com aquela entrega da mãe, porque talvez para eles aquilo não era tão importante assim. Então, a consciência dela permitiu com que ela tivesse esse olhar. E o trabalho dela na sequência foi ela conversar com os filhos, buscar analisar se de fato, o que de fato era para eles importante e o que para ela era importante e ela precisaria comunicar para eles, para que ela também se sentisse amada. Porque uma das coisas que nos ajuda muito na nossa relação é uma comunicação mais clara, é uma comunicação mais assertiva, uma comunicação em que a gente fala das nossas necessidades, das nossas expectativas e a gente dá ao outro a possibilidade de saber. Porque muitas vezes a gente tem falha na comunicação porque o outro não sabe o que nós estamos buscando naquela relação, o que nós estamos esperando daquela relação. Então, a comunicação, uma comunicação clara, transparente, efetiva, vai nos ajudar também a construir um ambiente de uma relação melhor. Isso vale para qualquer relação, mas principalmente para a relação nossa com os nossos filhos. Então, por último, eu quero falar aqui que a gente deve respeitar a nossa história de vida, respeitar a nossa bagagem, respeitar a forma como nós fomos criados, mas não nos paralisarmos, não ficarmos ancorados nisso. Nós devemos buscar autoconhecimento, buscar conhecer essa história, buscar identificar esses padrões, mas não nos prendermos neles, não nos ancorarmos neles. Isso deve servir para nós buscarmos melhorias daquilo que nos incomoda. Se algo está nos incomodando, se algo está tornando a nossa vida mais difícil, mais desafiadora, por que não buscar o autoconhecimento? Por que não buscar melhorias? Por que não buscar melhorar algo que em nós está machucando? As nossas feridas emocionais são a prova disso. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente tem dificuldade de lidar com o choro, que nós não tivemos essa liberdade para chorar, nós podemos reconstruir essa história, ressignificar isso. Passar a entender que o choro é permitido, passar a entender que não há nada de errado com isso e nos permitir chorar quando for necessário, quando nós nos sentirmos tristes. Nos permitir sentir tristeza, porque muitas vezes também a tristeza não é bem recebida, Então, o convite ao autoconhecimento, é um convite à melhoria das nossas relações também. E os filhos, eles são o convite para tudo isso. Os filhos nos trazem esse convite para o autoconhecimento, para a melhoria, para a busca de melhoria, busca de cura, busca de acolhimento, de autoacolhimento. Então hoje, pessoal, o recado era esse, A nossa conversa era essa e eu agradeço, quem esteve participando e quero convidá-los para a próxima semana. Nós temos lives às terças-feiras, às 21 horas, às quintas-feiras, às 7 horas da manhã, em que nós falamos sobre acolhimento materno, nós falamos das nossas angústias, das nossas dores, e o foco deste mês é criança interior. Nós vamos discutir muitas questões que vão nos possibilitar, nos conectarmos com essa criança interior que mora dentro de nós, e a partir daí nós construirmos uma relação melhor com os nossos filhos, nos colocando nas nossas relações com eles como adultos, e não como crianças feridas, crianças magoadas, machucadas. E às sextas-feiras nós temos também a conversa aqui. E aí também uma conversa a respeito desses temas ligados ao autoconhecimento, à consciência
a maternidade consciente. Então, eu agradeço a presença de vocês, a participação e até mais, até uma próxima oportunidade.